Olá, amigo! Olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o Teacher Carlos e nessa aula, melhore sua pronúncia em tempo recorde. E antes de começar, um toque muito importante. Sempre o pessoal me pergunta, Teacher, você tem aula de Present Perfect? Tem aula de tempos verbais? Tem aula de preposições? Tem aula de pronúncia? Começa aqui. Eu tenho mais de 300 aulas no canal. A dica é, vai no YouTube e digita Inglês Minuto, mais o que você precisa saber. O tema, inglês minuto futuro, inglês minuto passado com did, inglês minuto verb to be, inglês minuto preposições. Digita inglês minuto e o tema que você quer aprender e tá lá no canal. Mais de 300 aulas. Então é o seguinte, nessa aula eu vou te ensinar a melhorar sua pronúncia em tempo recorde, uma aula rápida, VaptVupt, com algumas dicas que vão dar aquela polida na sua pronúncia, vai melhorar muito e rápido. Vamos lá então. E a primeira dica é o Magic E ou o Silent E. O E mágico ou E silencioso. Mas, teacher, o que é isso? Vamos lá, vou te mostrar. Veja que nós temos duas coluninhas aí, né? Em cada coluna temos duas palavras muito parecidas. A segunda palavra de cada coluna termina com E. Esse E não tem som. E eu vou jogar aqui, né, a letra para você. Praticamente quase todas as palavras em inglês terminam com E. O E não tem som. Vou dar um número aproximado. 98% das palavras em inglês terminam com E. O E não tem som. Tá? Então eu vou ler a primeira coluna e a segunda coluna. Depois eu vou explicar por que esse E está aí no final da palavra e não tem o som. Ok? Vamos lá. Primeira coluna. Sit, sight. Sit, sentar, sight, lugar. Hop, hope. Hop, pular, hope, esperança. Not, note. Not, negativo, é o negativo do inglês. E note é um bilhete, um aviso. Hug, huge. Hug, abraço. Huge, adjetivo enorme. Cut, cute. Cut, cute. Cut, verbo cortar. Cute, fofinho, bonitinho. Segunda coluna. Hat, hate. Hat, chapéu, hate, ódio ou verbo odiar. Mad, made. Mad, louco, louca. Made é o particípio passado do to make, que é o verbo fazer. Aqui seria o passado, né? O particípio. Make, made, made. Né? O made seria o passado ou o particípio do verbo fazer. Pat, Pete. Pat é um animal de estimação, né? O nosso pet. E Pete é o nome próprio. Her, here. Her, here. Her, dela. Here, aqui. When, wine. When, verbo ganhar. Wine, vinho. O que acontece com esse E final? Por que tem esse E final? Essa palavra, esse E não tem som. Lá em 1582, houve uma reforma ortográfica no inglês, capitaneada aí por Richard Mulcaster, esse senhor que você vê aí na foto. Ele propôs a adição de um E mudo no final das palavras que contém uma vogal longa. Ai, teacher, que é vogal longa? Vou falar já já. Esse E não é pronunciado, mas sinaliza uma vogal longa dentro de uma palavra. Você viu, né? Voltar aqui, né? Ó. Sit, sight, hop, hope, not note, hug, huge, cut, cute. Né? Mudou o som, né, da vogal só de colocar esse E. Então é o seguinte, vamos lá. Temos aí o nosso famoso A, E, I, O, U. Né? O som do A em inglês é A. O som do E em inglês é I. O som do I no inglês é I. Cuidado para não errar. Sempre lembre do eu sou. I am. Aí você vai saber o som do I no inglês. O nosso O em inglês é O. E o U é you. You. A, E, I, O, U. São os sons das vogais no inglês. Só que as vogais no inglês possuem outros sons, que são sons mais curtos, ok? Então, o que acontece? Essa reforma ortográfica, o que ela fez, né? Veja aqui logo abaixo, aí tem uma coluninha com algumas palavras. At 8, read, ride, not note, us, use. Veja que at 8, né? Tem um E final na palavra 8. Mas o que aconteceu com o som do A do 8? Quando eu coloquei o E no at, ele virou 8. Então,
Com esse E final, o A ficou com o som original dessa vogal, que é o A. Porque at, o som do A é um dos sons do A do inglês. Mas não é o som original, que nós chamamos de vogal cantada, certo? Então, antigamente, qual era a questão? AT, que é at, poderia ser tanto at como ate. E dava confusão. Então, vamos colocar um ezinho aí para identificar que ate, que é o passado do verbo comer, que é eat, né? Tem esse som, né? A, né? E o E ali vai ajudar a pessoa a ler melhor, né? Vai ficar mais fácil para a pessoa identificar esse som. Então, foi por isso que colocaram esse E final. E esse E não tem som. Mas veja que na segunda coluna aí, ate, é o som do A, né? A. Ride, que significa volta, né? Dar uma volta, né? Ride, dar uma volta. Ou então galopar, né? Um cavalo ou dirigir uma moto, ride. Veja que o I tem o som I, que é o som original do I do inglês. Note, na segunda coluna, né? Que é bilhete. Veja que o O é O, que é o som original do O. E use, que é o verbo usar. Veja que o U tem o som de you, certo? Mas na primeira coluninha, ó, at, read, not, us. Não é o som original das vogais. Sim, é um som de A, um som de I, um som de O, um som de U, mas é uma vogal curta, né? Aquela vogal longa, certo? Então, por isso que colocaram esse E no fim aí, mas não tem som. Muito importante também, a palavra não ganha uma sílaba a mais só porque tem uma vogal. Porque em português todas as vogais têm som. Tem lá um som vogal, é uma sílaba. Em inglês, esse E não tem som. Então, at e ate tem a mesma quantidade de sílabas, uma só. Read, ride, not, note, us, use, todas aí tem uma sílaba só. E o E não é falado, por esse motivo aí que eu contei da reforma ortográfica. Então, vamos lá. Agora você sabe, tá? Vou falar de novo, primeira coluna, segunda coluna. Sit, sight, hop, hope, not, note, hug, huge, cut, cute, hat, hate, mad, made, pet, Pete, her, here, when, wine. Então agora você entendeu, né? Porque esse E não tem som. Expliquei o porquê. Mas, novamente, 98% para mais as palavras em inglês que terminam com E, esse E final não tem som. Mas, é óbvio, se você é uma palavra como be, que é o verb to be, ser estar, não tem como ser um E mudo, porque depende dessa vogal para criar um som aí, né? E o me, né? Que também é um pronome, né? Você é obrigado a falar esse E. Então, não é porque toda palavra termina em E que ela não tem som. Há algumas exceções. Veja só. Fiancé. As duas palavras aí eu falo fiancé, ou então fiancé, dois sotaques diferentes aí. A primeira é noiva, a segunda noiva, tá? Mas a pronúncia é a mesma. Recipe, olha o pi final, que significa receita. E aquela marca famosa de tênis, né? De calçados esportivos, Nike. Cuidado, não é Nike. Não é Nike, não, é Nike. Tem duas sílabas essa palavra, tá? Quer falar direitinho essa marca? Nike. Então agora você entendeu como funciona o Silent E. Veja que são pouquíssimas exceções. Essas aqui são algumas. Essas daqui são algumas exceções. Mas você vai buscar algumas outras palavras aí que tem um som de E final pronunciado, mas são muito poucas palavras. Tá? Então, novamente, sit, sight, hop, hope, not, note, hug, huge, cut, cute, hat, hate, mad, made, pet, Pete, her, here, when, wine. Tudo termina com som de consoante, não som de vogal. Nenhuma delas ganha uma sílaba a mais só porque tem esse E no final. Mais uma dica muito importante aqui é o som prolongado de vogais. Nossa, teacher, como é que faz isso? Vamos lá. Veja que temos palavras muito parecidas aqui, tá? Ship, sheep, dip, deep, rich, reach, chip, cheap, shit, sheet, bitch, beach. A primeira aí, né? Primeira linha, ship, é navio. Sheep é ovelha. Só que eu prolongo o som do I na palavra ovelha com dois Es. Eu falo ship, navio, veja que o som é curtinho, e sheep,
é ovelha. Ship, navio. Sheep, ovelha. Isso é uma coisa que não tem no português, né? Então, nós até conseguimos pronunciar facilmente esses sons, mas não existe isso no português. Por isso, tanta gente erra. É óbvio que no contexto você vai conseguir entender. Mas, novamente, ship, ship. Veja que o som do I é muito curto, né? Ship, ship, ship. E sheep, ovelha. Ship, navio, sheep, ovelha. Segunda, dip, deep. Dip, deep. Dip é mergulhar alguma coisa em um líquido, alguma coisa assim. Colocar de molho, também pode ser. Também tem a palavra rinse, que é colocar de molho, mas aqui, dip, dip. Deep é profundo, adjetivo. Dip, deep. Olha como eu prolongo o som do I na segunda. Rich, reach. Rich é rico, rica, adjetivo. Reach é o verbo alcançar. Veja, rich, reach. Chip, cheap. Chip, cheap. Chip é aquele chip do computador, né? E cheap é o barato, barata, adjetivo, tá? Shit, sheet. Shit, sheet. Bom, não vou traduzir a primeira, né, o SHIT, não vou traduzir, porque você já sabe o que é. Se você não sabe, vai no Google, dá uma googada. E a segunda, sheet, lençóis, né? Lençol, né? Sheets, lençóis, plural. Sheet, lençol ou folha, ok? Lençol ou folha. Shit, sheet. Então, shit, você sabe o que é. Sheet é lençol ou folha. Paper sheet é uma folha de papel, né? Paper sheet, folha de papel. E sheet é lençol, roupa de cama, tá? E a última, bitch, beach. Bitch, beach. Veja que a primeira, B-I-T-C-H, você sabe o significado. Se não sabe, vai dar uma googada, tá? Não vou traduzir, né? E beach é praia, tá? Shit, beach. Né? São duas palavras aí que são palavrões, né? Em algum momento aqui, né? A palavra bitch significa a fêmea do cachorro, né? Mas também, né, designado aí com a palavra de baixo calão, né? Então não vou falar a tradução aqui, mas rola uma confusão então, né? Agora de maneira um pouco mais humorada, né? Aí a pessoa está lá no hotel, né? E ela precisa de lençóis extras. E ela manda, I need some extra sheets. Você não vai falar, I need some extra sheets, né? Com um I bem curtinho. Não vai ficar bom, né? Então, I need some extra sheets. Preciso de lençóis extras. E também, né? Vai convidar a galera para ir para a praia, né? Let's go to the beach. Não vai falar, let's go to the beach. Né? Porque aí não vai ficar legal. Let's go to the beach. E então, voltando aqui, na segunda coluninha aí, você prolonga o som do I. Né? Ó, ship, sheep, dip, deep, rich, reach, chip, cheap, shit, sheet, bitch, beach. Fica a dica, certo? Agora, palavras com o mesmo som. Quando digo mesmo som, mesmo final, mesmo começo, fica ligado, fica ligada, que em alguns momentos você vai ver palavras que têm um padrão. Vou mostrar um padrão aqui. Só um padrão para você se ligar, porque depois você vai, né? Na sua prática você vai descobrir esses padrões. É o padrão EY, que tem o som I. Então vamos lá. Key, money, honey, journey, Mickey. Olha só, não falo Mickey, eu falo Mickey, né? Mickey Mouse, Mickey Mouse. Eu não falo Mickey Mouse, né? Mickey Mouse. Agora você sabe falar o Mickey em inglês da Disney, né? Por quê? Porque você já sabe falar mouse. Mouse, eu não falo mouse, né? Esse E final não tem som porque você já aprendeu no começo da aula. E Mickey, Mickey Mouse. Fica a dica aí. Valley, Disney. Olha o som da Disney, né? Não falo Disney, né? Disney e kidney. Vou traduzir key, chave, money, dinheiro, honey, querido, querida, ou então mel, journey, jornada, Mickey, é o ratinho Miguel lá, né? O Mickey. Porque, na verdade, Mickey é
é como se fosse Miguel em português, tá? Então o Mickey Mouse seria o camundongo Miguel. Valley, vale, Disney, você já sabe, e kidney é rim. Então, como você vê, o padrão EY com som I, você vai encontrar outros padrões. Então, eu estou aqui abrindo a sua mente, despertando você para esses padrões. Você vai encontrar outros enquanto você lê, enquanto você ouve, e aí vai fazer as conexões. Saiba que é muito, muito fácil achar esses padrões em inglês, ok? Mais uma aqui. Olha só. T-I-O-N, S-I-O-N, S-S-I-O-N, C-I-A-N, tudo isso aí, ó. Shan, shan, shan. Shan, shan, shan. É o som final de várias palavras com essas terminações. Olha só. Primeira coluna. Celebration, solution, tension, expression, permission, musician, politician. Vamos lá. Celebration é uma celebração, solution, solução, tension, tensão, expression, expressão, permission, permissão, musician, olha só a pronúncia, musician é um músico ou uma musicista, politician, politician é o político, é aquele que trabalha com política. Não é a palavra política, ciência, não. Um politician é um cara que trabalha com a política. Deputado, vereador, prefeito é um politician. Politician. Veja que a terminação T-I-O-N, S-I-O-N, S-S-I-O-N, C-I-A-N é shan, shan, shan. Só um breve parênteses aqui. S-I-O-N como tension. Esse S-O-N também tem o som jan, jan, que não é o shan, é o som jan. Como, por exemplo, precisão, precision. É um pouco diferente, mas esse S-O-N como shan existe e é um padrão, tá? Existem outros padrões, como eu falei. O que eu estou mostrando nessa aula aqui é que existem padrões que, se você grudar neles, a chance de acertar a pronúncia é altíssima, tá? Porque em inglês você sabe, né? Raríssimas vezes você vai ter uma regra que funciona 100% dos casos. Vai ter sempre exceção à regra, mas se você vai nesse padrão, a chance de acertar é muito maior. E essa aula aqui é para dar aquele up na sua pronúncia, certo? Agora, isso aqui é do brasileiro, muito do brasileiro principalmente, tá? O I no final das palavras. Nós temos nosso português, né? Aquelas consoantes mudas, né? E nós geralmente colocamos um som do I nessas consoantes mudas, como por exemplo, administração, administração. Pneumonia, pneu, né? Rola esse sonzinho aí, né? Depois da consoante muda. Raramente a pessoa fala pneu, administração. Raramente vai falar, o brasileiro raramente vai falar assim, né? E aí o que acontece? Né? As palavras que terminam com algumas consoantes no inglês, elas forçam, né, entre aspas, o brasileiro a mandar um I no final. Tipo, Facebook, hot dog, cupcake, Brad Pitt, love, like, stop. Rola isso, né, no começo do inglês. Eu falava assim quando aprendi a falar inglês, porque é natural, né, do nosso português. Só que, veja em vermelho, as consoantes todas aí, o som delas é um som seco. Não sai muito ar, né? Veja que no finalzinho aí nós temos a palavra love e like. Veja que tem o E final aí, se E não tem som, então termina com som de V, love, e like termina com som de K. Né? Você aprendeu isso no começo da aula. Então vamos lá, ó. Como eu falo, Facebook. Olha o som do K, sequinho, ó. Facebook. Hot dog. Cupcake. Brad Pitt. Love. Like. Stop, Facebook, hot dog, cupcake, Brad Pitt, love, like, stop. O brasileiro coloca o I no final da palavra, fica até bonitinho, fica aquele, sabe, em português o inho, né? O inho do português, tipo fofo, fofinho, né? Bonita, bonitinha, esse I no final dá essa ideia para o nativo do inglês, né? Então, o Facebook é um Facebookinho.
Um hot dog é um hot doguinho. Né? Fica fofinho, né? Fica cute. Né? Mas, novamente, essas consoantes em fim de palavra, né? Aquelas secas, você não coloca um ar e nem um i. Eu também havia me esquecido de mostrar, né, a palavra cupcake, que termina com e, mas esse e não tem som. O som final é k, né? Como você pode ver aí, né? Em vermelho, certo? Então, nós matamos esse som final, né, dessas consoantes, né? Ele é seco, não tem o i e nem sai um arzinho. Facebook, hot dog, cupcake, Brad Pitt, love, like, stop. E agora, uma coisa que eu vejo muita gente errando, e se você conseguir captar isso aqui, se você pegar a visão, você vai melhorar absurdamente a sua pronúncia. E uma coisa importante, vai entender os nativos mais facilmente, que é o stress em substantivos compostos. Matite, o que é substantivo composto? São substantivos, né? Como o próprio nome diz, né? É a junção de dois substantivos. Veja que em vermelho nós temos um substantivo, em preto outro substantivo, né? Às vezes estão em uma palavra só, às vezes em duas palavras, né? E o que nós fazemos aqui? Nós colocamos a ênfase na primeira palavra e a segunda palavra é mais curta. Então aqui é ritmo, tá? Ritmo. Uma coisa muito importante na pronúncia é o ritmo do inglês, tá? Tem um ritmo para falar as palavras, tá? Português também tem, mas como nós aprendemos naturalmente, nós nem paramos para pensar nisso, mas no inglês tem um ritmo. Então, por exemplo, a primeira palavra, né, que muita gente fala Facebook, né, Facebook, né, colocando a força no book, não é. Eu falo Facebook. Olha como é rápido. Facebook. Eu não falo Facebook. Então, o stress vai no primeiro substantivo. Então, o que é o stress? Eu prolongo o som da vogal dessa primeira palavra. Ó. Face. Só tem uma vogal que é A, né? O E final não tem som, né? De face. Então, eu falo Facebook. Facebook. Eu não falo Facebook. Eu não prolongo. Né? Brasileiro, no Facebook. Né? Então, tô cometendo dois erros. Colocando o I no final da palavra e colocando a força em book, quando na verdade é em face. Então, vamos lá. Ó. Facebook, hot dog, cupcake, basketball, credit card, swimming pool, dining room, waterfall, grandmother. Cuidado com essa. Grandmother. Roller coaster. Facebook, você já sabe. Hot dog, você também já sabe. Cupcake também. Basketball, também sabe. Credit card, também sabe. Veja que as palavras aqui, elas são muito simples. Agora, swimming pool. Swimming pool é a piscina. Dining room, sala de jantar. Waterfall, cachoeira. Grandmother, avó. Roller coaster é a montanha russa. Mas aqui eu vejo galera geral errando. Você tem que colocar a força no primeiro substantivo de um substantivo composto, tá? E o segundo substantivo fala mais curtinho. O mais fácil, né, de falar Facebook, Facebook, Facebook. É a palavra que vai te ajudar a lembrar disso, né? Facebook, né? Você já sabe que não é assim, né? Facebook. Agora eu quero que você comente aqui embaixo, tá? Comenta para ajudar o canal. Comenta aqui embaixo se você gostou da aula, se alguma palavra te surpreendeu, que você não sabia de alguma dessas dicas. Comenta aqui embaixo. A minha intenção é te ajudar a ter um inglês melhor e são dicas rápidas que vão ajudar muito você a melhorar seu inglês. E se você gostou dessa aula, e eu sei que você gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tá aí o símbolo do canal. Clica em cima, se inscreve. Toda semana, aula nova para melhorar o seu inglês. Thanks a lot. See you next class.